É impossível aos que pactuam com o apetite, aos que condescendem com o apetite, alcançar a perfeição cristã. Ou seja, as pessoas que estarão lá no final do caminho, elas terão que passar pela reforma da saúde, porque é impossível ir por outro caminho. Hoje você pode tomar uma decisão. Os que ocupam o cargo de instrutor e dirigente em nossa causa, líderes, devem estar firmados no terreno da Bíblia com relação à reforma de saúde e dar um testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Cumpre-nos traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprio. Se jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. O que Deus está dizendo? Página 64. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos, porque alimenta as mais baixas paixões e amortece as percepções morais. Será que nós queremos andar nesse caminho? Olhe para os mártires, irmãos. Vamos respeitar o sangue derramado, irmãos, de Jesus em primeiro lugar, e por esses homens de fé, irmãos. Deus preparava pessoas para morrer pelo seu evangelho. Hoje Ele está preparando uma geração para viver pelo seu evangelho. Mas aqueles que vivem para o evangelho de Deus devem estar dispostos a morrer por ele. Porque viver por Cristo é morrer para o mundo, é morrer para as paixões próprias, para as suas inclinações. Não é tempo de que todos visem dispensar a carne da alimentação? Não é o tempo, irmãos? Como podem aqueles, olha a pergunta, irmãos, como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Página 380. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Página 380 também. E muitos que agora só meio convertidos são quanto à questão do comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar entre eles. Muitos que agora são só meio convertidos, muito em breve, irmãos, sairão do povo de Deus para não mais andar entre eles. Os que usam a carne, irmãos, menosprezam todas as advertências dadas, todas as advertências que Deus tem dado realmente a essa questão. Quem usa a carne está fazendo o quê? Não é só ignorando, não é ignorando, é menosprezando. É ruim ser menosprezado, não é? É assim que Deus se sente, irmãos, quando nós ignoramos o que Ele quer fazer em nossas vidas. O que você vai fazer quando chegar em casa hoje? Menosprezar a Deus mais uma vez? Ou você vai romper com as trevas do seu lar em nome de Jesus? Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Lembra o que nós falamos? Não é porque vão se perder porque estão comendo. Estão comendo porque não estão andando. Não possuem nenhuma prova de estarem andando em veredas seguras. Não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. Conselho sobre regime alimentar, página 383. O regime carne é questão séria. Hão de seres humanos viver de animais mortos, da carne de animais mortos? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não, decididamente não. Temos fartura de coisas boas para satisfazer a fome, sem pôr cadáveres à mesa para compor o nosso cardápio. Conselho sobre regime alimentar, página 391. A carne, ela tende a irritar os nervos, excitar as paixões,
fazendo assim com que a balança das faculdades penda para o lado das propensões baixas. Por que, irmãos, alguns de nossos líderes, pastores, por que alguns de nossos ministros, alguns de nossos membros manifestam tão pouco interesse na reforma da saúde? É porque as instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmo. Em alguns lugares, isso tem sido grande pedra de tropeço que impede o povo de pesquisar, praticar e ensinar a reforma de saúde. Homem algum deve ser separado como líder, como ministro, como mestre. O texto original está escrito como mestre do povo, enquanto o seu exemplo contradiz com o testemunho que o Senhor deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime. Pois isso trará confusão. É confuso ou não é? Tem que alimentar, mas os líderes não abandonam. Traz confusão à igreja? Sua desconsideração pela reforma de saúde o desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 378. Estão desqualificados como mensageiro do Senhor. Cumpre-nos traçar uma linha, irmãos, de divisão entre quem serve a Deus ou quem serve a si próprio, em o nome de Jesus. Irmãos, o queijo, página 368, o queijo é ainda mais objetável, é pior, é totalmente impróprio como alimento. O queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Conselho sobre regime alimentar, página 368. Todas as palavras que eu estou dizendo aqui, irmãos, são inspiradas por Deus. O efeito do queijo é deletério, página 369. Considerando a matéria de um elevado ponto de vista religioso, nós precisamos ser integrais reformadores para sermos semelhantes a Cristo. Nesse tempo terrível, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Nesse tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que têm palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 231.